Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a Covid-19 como doença ocupacional. Na prática, a decisão permite ao empregado contaminado pelo coronavírus ser afastado do trabalho após a apresentação de laudo médico que comprove a doença. Sendo assim, os trabalhadores com Covid-19 poderão ter acesso ao benefício previdenciário do auxílio-doença, concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. A advogada trabalhista Márcia Negrisoli, do escritório Maia Sociedade de Advogados, dá mais detalhes sobre o assunto. Em abril desse ano, o STF, ao analisar a medida provisória número 927, editada pelo governo federal, suspendeu o artigo 29, que era assim redigido: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Dessa forma, de acordo com o entendimento dos ministros do STF, esse artigo da medida provisória 927 foi considerado ilegal. Doutora, o funcionário afastado terá direito à estabilidade quando voltar a trabalhar? A Lei 8.213 de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, ela qualifica as doenças ocupacionais em dois grupos: as doenças profissionais e as doenças do trabalho. A diferença substancial entre um e o outro grupo é que o nexo de causalidade ele é presumido nas doenças profissionais, que são aquelas que decorrem da condição da atividade. Assim, para quem trabalha na linha de frente do contágio, como por exemplo médicos, enfermeiros, coveiros, motoristas de ambulância, enfim, todo o pessoal que está dentro da linha de contágio, com maior probabilidade de ser infectado, há presunção do nexo causal. Ao contrário de um profissional de contabilidade, por exemplo, que está atuando em home office, onde essa presunção não existe. Mas a presunção do nexo causal, ela não gera uma estabilidade de forma automática, já que outros requisitos devem estar presentes para o reconhecimento dessa estabilidade. Primeiro, é necessário que o INSS analise se a contaminação e a consequente possível situação de incapacidade para o trabalho da mesma forma que as demais situações que suportam o pagamento do benefício, ela foi ocupacional ou não. Assim, se o INSS entender que se trata de doença ocupacional e o funcionário efetivamente ficar afastado do trabalho, incapacitado para o trabalho, por mais de 15 dias recebendo o benefício previdenciário, o trabalhador, então, com esses requisitos, terá estabilidade pelo período de 12 meses a contar da alta médica. Essa decisão trará algum prejuízo para as empresas? As consequências de uma empresa não agir preventivamente para pequenos e grandes empresários ou mesmo empregadores pessoas físicas poderão ser bastante onerosas, desde o reconhecimento da estabilidade no emprego pelo período de 12 meses, como dissemos, caso haja a percepção pelo empregado de benefício previdenciário acidentário, como também de inúmeras reclamações trabalhistas com pedido de indenização por danos morais, indenização por danos materiais pelo desenvolvimento da doença ocupacional, até consequências tributárias e previdenciárias, como, por exemplo, a majoração do FAP, que é um fator previdenciário das empresas, uma alíquota que serve de base para o cálculo do risco ambiental do trabalho, RAT, antigo Seguro Acidente de Trabalho, SAT, uma contribuição que incide sobre as remunerações pagas pelas empresas a seus empregados e trabalhadores avulsos, e até mesmo a recepção de ações judiciais regressivas pelo INSS. Isso vai obrigar as empresas a redobrarem os cuidados com a prevenção da doença entre seus funcionários, não vai não? A decisão recente do STF tem gerado uma enorme preocupação nas empresas.
Por isso, ao pensar na reabertura do negócio, é preciso informar os funcionários dos procedimentos que devem ser adotados e pensar em escalonar as jornadas de trabalho e, se possível, dar a possibilidade do trabalhador adotar horários alternativos e também a possibilidade de o trabalhador ficar no sistema de home office. Mas, sobretudo, há uma necessidade de que as empresas observem rigorosamente todas as normas sanitárias e de saúde, constantes dos decretos estaduais, municipais e também a portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia, a fim de preservar a saúde de seus colaboradores, criando, para tanto, protocolos de prevenção, com o devido treinamento aos funcionários em relação a esse protocolo que foi adotado pela empresa, como medição de temperatura na entrada e na saída, a disponibilização de álcool gel, o uso de máscaras, o distanciamento entre os postos de trabalho.